Todas as semanas eu posto aqui uma mensagem de elevação para o nosso espírito. Espero que você possa tirar deste conteúdo algo de bom para o seu dia a dia. Se você gostar da mensagem, inscreva-se e ajude a divulgar o nosso trabalho aqui nesse canal. O papo de hoje é sobre um dos sermões da montanha feitos por Jesus na Galileia. A Galileia é uma região onde, em suas pregações, ele era seguido por uma multidão de pessoas. Hoje vamos conhecer a parábola da rocha. O que Jesus queria transmitir nessa figura de linguagem, falando da rocha? Em um de seus sermões no monte, Jesus usou a palavra rocha ou pedra para falar figurativamente sobre a nossa fé e o nosso propósito de vida para com Deus. Há pelo menos 3 aspectos que são indispensáveis para a construção de uma casa. O primeiro é quem edifica. Em Salmo 127:1 diz a palavra: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O segundo, onde ela está edificada, Mateus 7:24, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. O terceiro, o material usado na construção. Diz a palavra: se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira ou palha, será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Jesus falava em suas pregações as grandes verdades usando parábolas, que muitos naquela época não entendiam direito. Até hoje existem algumas pessoas com alguma dificuldade de entender as parábolas. A Bíblia mostra que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Um lar edificado por Cristo poderá enfrentar tempestades, ventos fortes, ondas bravas, mas ele não será abalado. O Senhor irá protegê-lo e acolhê-lo. Toda casa é construída por alguém, mas é Deus o edificador de tudo. Para entender um pouco melhor essa parábola, vamos entender o que diz o livro de Hebreus. Assim diz a palavra: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, é considerado um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, onde desceu a chuva e correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, mas a casa não caiu. Ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, disse Jesus, vou comparar ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não desistiu e caiu, e foi grande a sua queda. Só podemos ter nossa casa protegida sobre a rocha se formos prudentes e não insensatos. Jesus explicou no sermão o que representam esses 2 personagens, o homem sensato e o homem prudente. O prudente representa todo aquele que ouve a palavra de Deus e pratica. O homem sensato é aquele que ouve a palavra de Deus e não põe em prática. Ambas as casas passaram pela tribulação. Não é pelo fato do homem prudente obedecer a Deus que ele não passará por momentos difíceis. Jesus nos disse que passaremos por momentos complicados na nossa vida. Mas o prudente colocou em prática a palavra de Deus e sua casa resistiu à tribulação. Jesus afirmou que todo aquele que pratica a palavra de Deus tem condições de resistir às tribulações e os desafios da vida. Momentos difíceis serão inevitáveis, mas aquele que construiu a sua casa na rocha, que é Cristo, conseguirá permanecer na fé, porque a sua estrutura está bem fundada. Convido você a permanecer na fé e tenha a graça de Deus em sua vida. Construa sua casa sobre a rocha. Pense nisso e fique bem. Fiquem com Deus.